E o prometido é dívida. Então eu cheguei aqui para pagar essa dívida. No spoiler dessa semana, lá no Facebook, no Insta e também no YouTube, eu falei para vocês que eu ia vir aqui essa semana, que eu ia gravar um vídeo e compartilhar com vocês, partilhar com vocês o que foi que o seu Tranca-Rua me disse. Ele me deu uma lição de vida entre tantas, mas essa eu acho bem importante e bem significativo nos momentos atuais de polaridade da humanidade que a gente está passando. E por isso, e por outras coisas mais, eu vou contar hoje para você. Fica aqui e veja essa. Bora lá? Firmar a nossa cabeça. Mas não dá para começar sem o bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Este aqui é o canal Umbanda Inteligência Emocional. Aqui a gente fala sobre espiritualidade, a gente fala sobre Umbanda, mas a gente fala principalmente sobre a inteligência emocional no médium. O que isso significa? E o que é a inteligência emocional? E todas essas paradas que andam aí por internet, por livros, por revista, por história, por palestrante, blá, 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 mas que esse canal aqui fala especificamente dentro da espiritualidade. Valeu? Galera linda do channel, não esqueça também de você se inscrever no canal, de dar no sininho, de deixar o seu joinha aí, o seu like e compartilhar. Ai, comenta, é sempre bom saber qual é a sua opinião. Então hoje eu vou contar pra vocês o que foi que o seu Tranca-Rua me disse. E tem que colocar vocês em situação. Eu tenho que explicar pra vocês por que ele disse isso para mim. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. E o sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu Tranca-Ruas, que é o dono da gira, oi, corre, gira, porque Ogum mandou. Ai, quanta gente ama seu Tranca-Ruas. Como não amar, né? Como não amar? Quem já não conhece um Tranca-Rua das Almas? Quem não foi no terreiro e falou com o Tranca-Rua das Almas? Todo mundo, gente. Acho, né? Porque Tranca-Ruas é um Exu muito conhecido dentro da nossa religião, né? Dentro da Umbanda. Eu acho ele um grande conselheiro. Enfim, eu tive muitas experiências com o Tranca-Rua das Almas e para mim foi uma honra descobrir que ele é meu guardião nessa encarnação. Eu tive por muitos anos da minha vida, duas amigas muito importantes, pessoas que foram pilares na minha vida. Vocês sabem que existem pessoas que aparecem na vida da gente e que a gente desenvolve uma história com essas pessoas onde elas estão presentes em situações muito ímpares na nossa vida, em situações em que vão construindo junto com a gente na nossa história e com a nossa história uma importância. Tamanha importância que a gente passa a confiar muito naquelas pessoas que nos acompanham e assuntos muito íntimos, espinhosos ou não tão espinhosos, mas especialmente muito importantes, a gente não chega a dar um passo, a gente não chega a fazer uma escolha séria que pode tocar toda a estrutura da nossa vida se tiver alguma mudança, sem antes falar com essas pessoas que são os tais pilares fundamentais da nossa vida. E isso todo mundo tem. E claro que também todo mundo tem decepções, acontecem. As decepções, que a gente vai falar isso em outro vídeo, acontecem porque normalmente a gente coloca uma série de expectativas nas pessoas que não condizem com a realidade. Mas a gente tem mania de romantizar tudo. Então a gente tem assim uma série de confusões na cabeça, né? E a gente tem umas certezas que, na verdade, não tem grandes fundamentos. E aí a vida, na sua realidade, na sua abundância e na sua benevolência, faz, mesmo que a gente pense que não, que a gente acabe afrontando situações que a gente tem que parar para pensar por que aquilo está acontecendo. O que aconteceu comigo? Que depois de muitos anos caminhando junto com essas duas amigas minhas, por uma confrontação de opiniões diferentes, de estilos de vida e de uma leitura diferente de vida, a gente acabou se confrontando de uma forma assim, bem de ruptura. Chegou a haver uma ruptura muito grande. Eu identifiquei esta ruptura no momento em que a gente discordou de algo. A gente já tinha tido diferentes opiniões, na nossa história de amizade, a gente já tinha tido diferentes opiniões. Mas eu me dei conta que muitas vezes, para ter
o beneplácito dessas pessoas, ou mais bem, para captar o amor, a atenção e ser visível como amiga, eu muitas vezes coloquei máscaras nas minhas opiniões e cedi, porque me interessava muito mais ceder do que estar fora dessa panelinha. Eu queria muito fazer parte dessa panelinha. Era importante para mim fazer parte dessa panelinha. Era uma identificação, era um selo, era dizer eu faço parte desse grupo. E isso acontece com todo mundo, certo? E aí, quando eu, talvez mais empoderada de mim, mas com certeza no que a gente discordou, no que a gente não está de acordo, é algo que para mim é extremamente importante e sagrado. Isso, a gente tem que se acostumar a conviver com pessoas que tenham uma opinião completamente diferente da nossa. Isso é rico, isso é bom, isso é interessante, isso faz com que a gente cresça. Mas o mais importante de tudo isso é que quando a gente convive com pessoas que têm uma opinião diferente da nossa, frente a situações e percepções da vida e conceitos que para nós são muito importantes, essas pessoas que nos acompanham, elas têm que respeitar, assim como nós devemos respeitar, aquele posicionamento. Eu não preciso concordar com você. Eu não preciso concordar com a sua vertente política, ou qual é a sua escola de samba, ou ficar feliz com os gols que o seu time de futebol meteu. Isso eu não preciso concordar com você, nem você comigo, porque nós somos duas pessoas diferentes. Mas sim, eu tenho que respeitar a sua forma de ler o mundo. E claro que eu vou desejar que você respeite a minha forma de ver o mundo. A forma da gente de ver o mundo, ela pode inclusive ser moldeada, ela pode mudar, ela pode se flexibilizar, e graças a Deus, e Oxalá assim espero, porque ser humano não é um produto terminado, a gente está em constante evolução, e é disso que se trata esse canal, é falar sobre a nossa evolução, a evolução mental, a evolução espiritual e a evolução emocional. Como é que a gente encaixa os reveses da vida? E aí, isso foi um revés muito sério para mim, porque no momento em que eu discordei, eu levantei a voz e falei, epa, ó, pode ser que estejamos não de acordo com esta situação, mas tem que ser respeitado. E então me foi dito que para respeitar eu tinha que entrar exatamente naquela panelinha onde eu sempre fiz parte. E eu falei, não, mas eu não tô mais de acordo com essa panelinha. A gente pode continuar sendo amigas, nós podemos continuar nos amando, nós podemos continuar nos apoiando quando necessário e quando não também. A gente pode curtir a vida juntas, mas eu não quero mais fazer parte daquele núcleo porque não combina mais com a minha cabeça atual. Mas eu quero que, por favor, você respeite os caminhos que eu estou tomando agora. E aí não foi respeitado, no meu ponto de vista, porque começaram, inclusive, a dizer coisas a meu respeito que não condiz com a realidade, que isso significa mentira. E aí, depois de tanta caminhada, depois de tantos anos, depois de tanto amor dedicado, eu fiquei pensando, falei, nossa, foi uma dor muito grande, foi uma dor imensa. E para mim foi difícil, às vezes, respirar fisicamente da dor. É a dor da decepção. É quando a gente coloca na mão do outro, dos outros, aquilo que nós mesmos deveríamos dar-nos, que é uma segurança, que são certezas. Naturalmente, todo ser humano necessita um acompanhamento. Isso é natural, gente. Então, é claro, quando a gente perde aquele acompanhamento de algumas pessoas que são, volto a dizer, pilares fundamentais da nossa vida, a gente fica um pouco sem chão. E foi o que aconteceu comigo. E eu não consegui entender tudo aquilo. Eu me senti absolutamente traída, moralmente, me senti vilipendiada, senti que eu fiz tantos esforços, tantos anos para nada, e doeu demais. E aí, eu tentando filtrar, trabalhando com todas as ferramentas que eu conheço da inteligência emocional,
Também pedia muito a Nanã, continuo pedindo a ela, né? Me ajuda, Nanã, me ajuda, por favor, minha mãe Nanã, a decantar qualquer mágoa que eu tenha dentro de mim. Porque no começo, quando a gente se defronta com esse tipo de situação, a primeira coisa que vem é aquela mágoa, né? Aquele, nossa, eu não acredito no que está acontecendo, o castelo cai, as cartas vão para tudo quanto é lado e você se choca, a casa caiu. Né? Você se dá conta de toda uma realidade que você tinha construído que não tem nada a ver com a verdade. Ou, bem, a verdade tenha mudado igual que você mudou. Mas você continuava com aquela imagem do passado e você achava que a verdade era única e que era dogmática e que não tinha nenhuma mudança e que ela ia continuar exatamente igual. As minhas amigas iam continuar iguais, eu ia continuar igual e nós íamos sempre concordar de uma maneira ou outra para poder continuar fazendo parte daquela panelinha. Mas a vida não é assim, a vida é surpreendente. Então, o primeiro sintoma meu, né, foi aquele de choque. Eu fiquei em choque. Porque são pessoas realmente que foram muito importantes na minha vida. Estou falando no passado, né? Verbo passado. Sim, foram muito importantes na minha vida. Foram e não são mais porque eu tirei a força que eu mesma dava a essas pessoas, porque senão continuaria me fazendo mal. Eu entendi, eu ainda estou no processo de entender tudo isso. Então, se eu mudei e essas minhas amigas mudaram, nós não estamos numa mesma frequência energética mais. Nós temos inquietudes mentais, espirituais e da terceira dimensão, do nosso mundo, do nosso dia a dia, do nosso mundo mundano, completamente diferentes. Então, mesmo que a gente esteja falando o mesmo idioma, nossos códigos de conduta, nossa forma de ver a vida tá tão diferente que a gente já não se entende, por muito que fale o mesmo. E não rola, não tem entendimento, não tem comunicação. Aí eu percebo isso e eu tento comunicar, mas se o meu interlocutor ou interlocutora está com os ouvidos fechados, não adianta eu falar em todos os idiomas que eu possa vir a conhecer com essa pessoa, porque por muito que ela conheça até o Esperanto, ela não quer entender. Ela não quer abrir-se para talvez. Ela está fechada, encerrada na sua forma de ver. Vendo que eu não tinha forma de, utilizando qualquer ferramenta que eu possa conhecer sobre a inteligência emocional, sobre a comunicação, não tinha maneira de chegar. Não tinha maneira de abrir portas, nem janelas, nem nada. Eu fiquei triste, eu caí, eu sofri. E aí eu descobri as mentiras que estavam sendo relatadas a meu respeito. E aí eu me indignei muito, fiquei muito indignada. Eu disse, nossa, é muita injustiça. Eu até fiz um vídeo aí no canal, que vocês vão dar quem queira dar uma olhada aí na playlist, que tá falando sobre Xangô, né? Naquela época eu pedia muito Maleme, meu pai Xangô, né? Será que eu fiz alguma coisa errada, que eu tenho que passar por tudo isso daqui, né? Para recuperar qualquer coisa? Eu não sei. Mas até esse negócio de recuperação de karma, eu tenho também a minha própria teoria a respeito, que um dia a gente vai bater um papo sobre isso. Mas eu pensei, eu falei, cara, mas se eu fiz alguma coisa em qualquer outra vida minha a essas pessoas, nessa eu me portei bem. Nessa eu sou consciente de todas as vezes em que eu fui honrada com estas pessoas. Então, não entendo por que eu tô sendo tratada assim. O que aconteceu? Então eu entrei num bucle, eu entrei num redemoinho de porquês e porquês e porquês e porquês e porquês, e eu ia dormir com esse porquê na cabeça e eu acordava com esse porquê de manhã, e eu tenho certeza que vocês também aconteceram com vocês situações assim. Um dia saí para caminhar, para correr, para fazer exercício aqui na orla marítima e pensando nos porquê, né? E aí eu ouvi seu Tranca-Rosas falar. Ele disse pra mim, do jeito dele, né? Elas não estão querendo jogar no teu time. E do jeito que ele falou indignado. Então, como eu disse pra vocês que eu também eu estava sofrendo de indignação, eu tinha esse era o sentimento que estava mais empoderado em mim.
subiu o meu fogo e imediatamente com a voz dele, eu escutei essa voz indignada dele. Eu traduzi como indignada, ele dizendo: elas não querem jogar no teu time. Eu falei: é isso aí, elas não querem jogar no meu time, e esse é o problema. Ele falou: é isso aí, ainda bem que o senhor me entende, e esse é o problema. Ele falou: mas é que tu tampouco quer jogar no time delas. E eu fiquei: não. Aí me baixou a indignação, né? Aí eu fui lá pra baixo, né? Tipo kamikaze. Aí eu falei: não, tipo, é óbvio, né? Não quero fazer parte dessa panela mais. Eu quero outras coisas. E ele: então, se você tem o direito, disse seu tranca-rua, se você tem o direito de não querer fazer parte do time delas, e você tem o direito de crescer na direção que você queira, como queira, no ritmo que você queira, elas também têm o direito de não querer jogar no seu time, de não querer crescer, de estar como estão e de levar as suas vidas como elas levam. É um direito delas, assim como é seu. Quando você entenda isso de verdade, a indignação vai sair do seu peito. E você vai aceitar. De verdade. Vai conectar o link daqui com o link daqui, né? Por isso que eu digo pra vocês, eu falei no spoiler desse vídeo, que nesse momento, seu tranca-rua me deu a chave de tirar a indignação de dentro de mim, né? E eu parei e comecei a rir sozinha. Vocês imaginam a cena, né? Eu comecei a rir e disse: gente, mas eu sou muito estúpida. É óbvio. Tem toda a razão, seu tranca-ruas. E antes que alguém pergunte: tem terreiro aí, Lúcia, na orla marítima? Não, eu sou uma médium que ouço as entidades na minha cabeça. E esse foi uma grande lição do seu tranca-ruas, né? Porque eu parei de correr e comecei a rir. Até foi uma grande liberação energética, essas risadas que eu dei, eu pensando: cara, se tem alguém me vendo... Ainda bem que eu tava ouvindo música, então podia estar falando com alguém no telefone, né? Que eu tava com os fones de ouvido. Aí eu fiquei pensando, falei: cara, se tem alguém me vendo, tá achando que eu tô doida ou falando com alguém, né? Porque eu comecei a rir muito e disse: cara, mas eu sou muito estúpida. É verdade. Pra que me indignar desse jeito, né? Se eu tenho o direito de fazer certas escolhas, isso eu sei. O que eu não estava entendendo, o que eu não estava aceitando, eu estava entendendo, mas eu não estava aceitando. Se eu não aceito, eu deixo de entender uma parte. Por que eu estava sendo vilipendiada, por que eu estava sendo tratada com tanto rechaço, com tanta não vontade de estar perto de mim, quando a essas pessoas eu só tinha doado o melhor de mim. Eu só tinha dado a melhor parte de mim. Eu só tinha, no meu ver, plantado flores. Eu não tinha plantado espinhos. E se alguma vez eu tivesse plantado espinhos, eu sou aquela pessoa que estarei sempre disposta a ouvir e pedir perdão. E essas pessoas assim o sabem. Então isso eu não compreendia. Eu tava naquele, eu tinha ficado nesse bucle, nesse buraco, nesse nó da indignação, e seu tranca-rua me tirou. É óbvio que eu sei que as pessoas têm um livre arbítrio, inclusive eu, de não querer estar com alguém. Eu sei disso. Mas o que eu não tava conseguindo sair da indignação, é que é muito, para mim, muito óbvio que para onde eu estou andando no desenvolvimento da minha consciência, da minha ética, da minha moral, da minha abertura de consciência, da minha abertura de consciência, de ser mais tolerante, de ser mais humilde, de saber sentar, tentar sentar todos os dias com uma pessoa completamente diferente de mim e poder falar numa boa, rir e não se indignar. Eu não compreendi por que não me foi aberta essa possibilidade e simplesmente eu fui julgada a ferro e fogo por coisas, inclusive, que eu nem tinha feito. Então, de uma forma consciente ou inconsciente, eu não sei e tampouco me interessa.
Essas pessoas necessitavam me ver fora da vida delas. Mas como eu sou muito chata e quando eu amo alguém, eu fico perto, eu disse, não, mas vamos dar um jeito, vamos ver, tá? Vamos ver o que é, o que tá errando, o que tá rolando, o que eu tô fazendo. Eu ia querer dar um jeito. E eu acho que essas pessoas, sim, assim, me conhecem, sabiam. E disse, bem, vamos fazer uma coisa muito séria, que essa mulher vai deixar a gente em paz, porque a gente não quer mais conviver com ela. A gente não tá mais a fim de conviver com essa pessoa. A gente quer ficar longe dessa pessoa, se essa pessoa nos incomoda. Bem, então foi feito. E eu não queria entender que é um direito delas também, de não querer conviver comigo. Porque elas não querem fazer parte da minha panela. Igual eu disse desde o princípio do vídeo, que eu não estava fazendo, não estava querendo mais fazer parte da panela onde elas estavam e o que elas vinham e vêm predicando na sua vida, porque eu tô em outro momento. Eu não tô, gente, nem mais elevada, nem menos elevada, não é a questão essa. Inclusive, nem penso nada disso. Eu não acho que ninguém é mais elevado que ninguém, eu acho que todos nós estamos num processo de evolução. Cada um no seu ritmo, cada um na sua estrada, cada um na sua escolha, inclusive de parar, de dar paradinhas, de continuar, de acelerar. Isso é tão prolixo, é tão complicado e é tão íntimo e é tão privado, isso é escolha de cada um. Só que a gente, em geral, quando a gente constrói coisas e situações, histórias, especialmente história, com pessoas que se transformam muito próximas a nós e a gente chega até a escolher como se fossem familiares da gente, né? Amigos e amigas que a gente escolhe como família da gente, né? E aquele pedaço da vida da gente na nossa cabeça falha, dói. E aí a gente não entende, não quer entender o que o seu Tranca-Ruas disse. É certo, eu não quero fazer parte daquele time. E eu tenho que compreender e aceitar que aquelas pessoas também não querem fazer parte do meu time. E tá tudo bem. E eu posso continuar amando a elas. Por muito que elas falem o que queiram de mim, inventem histórias do que queiram de mim, eu tenho minha consciência muito, muito, muito tranquila e sei que tudo que eu fiz com amor, eu fiz desde o amor, eu fiz desde o sacrifício pessoal, eu sempre fiz para um bem. Não necessariamente o que a gente faz para um bem acabe se transformando um bem na vida do outro. Isso é muito importante que a gente entenda. Porque às vezes, do nosso ponto de vista, a gente faz coisas para outras pessoas, supondo que vai ajudar, e não ajuda na evolução das pessoas. E aí a vida, que é fantástica, maravilhosa, ela corta esses cordões umbilicais, que foi o meu caso agora. Muito provavelmente, eu tenho um caráter muito protetor, eu tenho um caráter muito dinâmico, eu tenho um caráter que eu não sou uma mulher de ficar esperando que outra pessoa faça por mim. Se o outro é muito lento, eu vou lá e pego e faço a coisa do outro, mas a minha, mas a do vizinho. E muito provavelmente, que é uma coisa que eu identifiquei, que eu tô falando pra vocês alguns anos atrás, eu me controlo muito pra não fazer esse tipo, não tomar esse tipo de atitude, muito mando, muito, né, muito na frente, porque as pessoas que estão próximas a mim acabam perdendo seus momentos de evolução, seus momentos de crescimento, porque eu tô tomando o espaço delas. Eu tô comendo um território delas, eu tô comendo um território vital que pertence a elas. E também, por muito que eu tenha uma determinada inteligência emocional aguçada, por muito que eu tente ser bacana, muitas vezes por excesso de ser bacana eu posso pecar. E eu, você e qualquer pessoa. E não tem problema nenhum. Pecou? Não tem problema. Vamos começar a tentar fazer as coisas certas do momento que pecou. A gente só tem que reconhecer isso. Então eu não sei exatamente se foi o que aconteceu, porque me foi retirada a palavra. E eu não tenho como investigar. E não me interessa investigar. Porque eu tô mais interessada em compreender a mim para poder me relacionar melhor com o mundo. E tem partes do mundo porque a gente não agrada gregos e troianos, galera. E isso é assim. Então tem gente... Eu sou muito Maquiavel. Eu tenho uma personalidade que pelos mesmos motivos eu tenho um montão de gente que me ama. E esses mesmos motivos eu tenho um montão de gente que não gosta de mim. E isso é natural, isso acontece com você também. E a gente não tá aqui para agradar gregos e troianos, a gente tá aqui para crescer. E muitas vezes o nosso crescimento, como a gente bem sabe como é um bandista, quantas vezes a gente cruza uma porta do terreiro pela dor, né?
Tem poucas vezes que a gente cruza a porta de um terreiro pelo amor. A gente cresce na dor porque a dor faz a gente parar, porque a dor faz a gente trocar a nossa respiração, porque a dor deixa a gente acordado de noite, porque a dor faz a gente se questionar o que está acontecendo, porque ela nos tira dos trilhos e faz a gente formular perguntas diferentes na nossa vida, que então a gente vai obter respostas diferentes. A gente acaba procurando pessoas diferentes também, que foi o meu caso. Eu comecei a procurar gente diferente, tentar dizer assim, cara, o que tá acontecendo? Eu tô tão errada assim, o que foi? Eu comecei a me lembrar das coisas que eu fiz de forma natural e falei, cara, isso não é natural. Eu fiz porque sou eu, outra pessoa não faria. É muito difícil encontrar pessoas que fizeram certas coisas que eu fiz por pessoas que eu amei e amo, né? Mas por quê? Porque eu sou esse tipo de cavalo de corrida que vai e não para até chegar lá na meta. Mas não é todo mundo assim. Tem gente que é tartaruga, vai chegar na meta igual. Mas é o seu jeito. Inclusive a tartaruga tem uma casca grossa lá, muito mais resistente que a do cavalo. E vive muito mais anos que o cavalo. Quem sou eu para dizer que todo mundo tem que ser cavalo? E aí, foi isso que o seu Tranca-Rua me disse. Leve essa para você. Quando você se sinta decepcionado, quando você se sinta que a sua presença está incomodando, quando você sinta essa indignação do rechaço, de por que estão rechaçando você, por quê? Porque não querem você ali. Não querem você ali. Por quê? Porque não querem fazer parte do seu time. Mas muito provavelmente você tampouco queira fazer parte daquele time. Significa que você tem que buscar a sua tribo. A sua tribo é outra. Isso, a vida está mostrando para você, através de situações como essas, como está mostrando para mim, que aquele não é o caminho. E a gente não quer ver. Graças a Deus, a gente tem essas entidades fantásticas da Umbanda que vêm conversar com a gente, né? A gente não quer ver. A vida tá sempre mandando sinais pra gente, mas a gente não quer ver. A gente, com a nossa arrogância natural, eu a primeira, hein? Com a nossa arrogância natural, eu dou um jeito em tudo, a gente acha, quando a vida tá mostrando pra gente que não é aquele caminho, que a gente vai construir um caminho novo. Eita, nada não. Esse aí tá difícil, eu faço ele de novo. De repente, porque tá difícil, não é pra você ir. Eu não tô dizendo, gente, que por todo caminho difícil você tem que desistir. Não é isso. A gente tem que aprender a ler nas pessoas, na vida, nas situações que nos acontecem ao redor. Qual é a mensagem? Nada na nossa vida que acontece é óbvio. Nada. Tudo tem um motivo de ser. Vamos fechar esse vídeo aqui com um pouquinho mais de ponto do seu Tranca-Ruas? Eu vou cantar com a minha voz de chuveiro o ponto do seu Tranca-Ruas, que foi com ele que ele se revelou para mim. As entidades que me acompanham, eles se revelam para mim através de pontos. Quando eu acordo de manhã, muitas vezes eu acordo com algum ponto na cabeça. E normalmente são pontos que eu desconheço. Aí eu vou lá no Google, né? Tarará, e me aparece um ponto. E aí eu descubro que então aquela é a entidade que me acompanha. Assim foi com seus 7 flechas, assim foi com seu Tranca-Ruas, também com a guardiã que me acompanha, que é a Dona Rosa Negra. E aí eu vou cantar para vocês um pedacinho do ponto que seu Tranca-Rua deixou para mim, que não foi esse da igrejinha, porque da igreja eu conhecia, o sino da igrejinha faz Belém Blém Blom, quem não conhece, né? Isso é muito, muito típico, né? Do seu Tranca-Ruas. Foi outro, que, gente, eu achei que era lembrança minha de algum samba do Carnaval Carioca, de 1990, Vai Lá Pedrada, e eu coloquei no YouTube a frase que eu lembrava, pensando que ia sair um samba, viu, Carioca? E aí quando eu vi que saiu um ponto, eu caí de costa, e aí quando eu escutei o ponto, eu escutei seu Tranca-Rua na minha cabeça também, diz assim, esse sou eu. Eu fiquei assim, Então vamos lá, vamos cantar um pedacinho desse ponto do seu Tranca-Rua. Claro, Exu! Salve seu Tranca-Ruas!
ô luar, mas ele é dono da rua. Ô luar, mas ele é dono da rua. Quem cometeu as suas faltas, peça perdão a tranca-ruas. Quem cometeu as suas faltas, peça perdão a tranca-ruas. Lara Exu, Exu Mojubá. Saravá, essa tranca-rua das almas. Salve o Senhor, gratidão pelo Senhor me acompanhar nessa encarnação e gratidão por compartilhar comigo sua sabedoria. Bem, esse é o vídeo de hoje. Peraí que eu vou encaixar aqui, ó, na câmera para fazer o meu namastê, que esse namastê aqui é especial. O Exu que está em mim saúda o Exu que está em você. Que nossos guardiões da esquerda sempre nos guiem com seu farol de sabedoria, que nos tragam luz na nossa mente, que abram a nossa consciência cósmica de entendimento pessoal, que a gente, através deles, aprenda a se indignar menos, a se melindrar menos, e que a gente aprenda a ler as mensagens da vida, e que a gente saiba que aquele que não quer a nossa presença, não é que é ruim, não é que não entendeu a gente, não é nada disso. Simplesmente é uma pessoa que tem o direito de não querer estar com a gente. E a gente, então, vai procurar a nossa tribo, porque sempre terá muita gente, galera, muita gente, que adorará a sua presença, que a sua presença fará a diferença naquele ambiente. E é com essas pessoas que você tem que estar. Um namastê sagrado para cada um de vocês. Axé e saravá. Laroê! Salve, seu tranca-ruas!